Olá, Cadoceiros, tudo bem com vocês? Comigo tá muito bom. Chegamos agora à nossa última classe e iremos debater o livro Nossa Herança. Estamos agora com o nosso amigo Lucas Aquino, líder master avançado. Justamente por isso que eu vim aqui, justamente para contar para você da classe de guia, a galerinha que já tá chegando aí, aspirando a líder, que esse livro é muito legal. E as datas, as histórias, as situações, justamente para que a gente entenda a bagagem que a gente carrega. O livro Nossa Herança é o nosso legado, é aquilo que nós estamos conduzindo desde então. Alguém um dia acendeu a tocha e passou a tocha, e agora que a gente está com a tocha, é interessante conhecer essa história. Então, na verdade, também o livro é da Casa Publicadora, não tem assim um autor específico, porque ele é mais como se fosse uma compilação de informações, livros, né? De várias pesquisas, para que a gente conheça melhor essa história. Mas a história em si da Nossa Herança não começa só com a Igreja Adventista. No livro, o desbravador vai descobrir que a história do povo de Deus começa desde depois que Adão começou a cair, desde que ele pecou. E aí depois do Éden, depois que Caim matou Abel, depois de Sete, surge um cara chamado Enos, e a Bíblia diz que a partir daquele momento começou a se invocar o nome do Senhor. E então a Bíblia começa a distinguir os filhos de Deus dos filhos dos homens. E desde o começo da história, o livro vem nos destacando que Deus tem um povo. E a partir daí, a gente passa pela igreja do Velho Testamento, a igreja do Novo Testamento, a igreja da Idade Média, mesmo num tempo em que as pessoas não sabiam nem ler a Bíblia, porque as missas, por exemplo, eram rezadas em latim, as Bíblias foram quase extintas e queimadas, ainda assim, Deus tinha um povo. Embora esse povo, você vai ver no livro, foi bastante perseguido. Há histórias bem interessantes sobre os valdenses, sobre os huguenotes, pessoas que eram tratadas como hereges e viviam nas montanhas, fugindo. Inclusive sabiam muitas técnicas de fogueira também, como você, desbravador. Essas pessoas viviam fugindo para poder preservar a sua fé. E a partir daí, a partir deste período escuro da Idade Média, o livro também aborda o povo de Deus na era do Advento. Houve um grande movimento em meados de 1840, em que um homem chamado Guilherme Miller começou a estudar sobre as profecias de Daniel. E ele começou a ter algumas ideias, depois de muito estudo, de que Jesus iria voltar naqueles tempos. Não sei se você sabia, mas o livro conta que até mesmo adolescentes como você e juvenis pregavam naquele tempo. Na Suécia, mais ou menos em 1840, alguns, podemos dizer, desbravadores chegaram a ser presos porque estavam pregando. Naquela época na Suécia, muitos pastores podiam pregar. E mesmo presos, esses garotos não abandonaram a sua fé. É para isso que serve esse livro, para você entender qual é a sua herança e fortalecer a sua fé cada vez mais. Por exemplo, quando o livro começa a abordar a história do Adventismo no Brasil, você conhece detalhes como o primeiro missionário da igreja foi um bêbado. Não, nada a ver, irmão. Foi. Alguém que começou a distribuir folhetos para tomar cachaça, e aí a igreja começou a difundir a sua mensagem. Brasileiro e suas peculiaridades. Pois então, curiosidades como essa são bastante marcantes no livro. Ali, quando as pessoas estavam acreditando que Jesus voltaria em 1844, é um dos pontos marcantes do livro, você vai ver que Jesus não voltou de fato, e aquelas pessoas tiveram a sua fé, mesmo com a sua fé abalada, continuaram com aquela tocha acesa. É importante frisarmos a organização de Deus desde os tempos bíblicos. Como Deus é organizado nas suas coisas. Com certeza. E isso a gente vê até hoje nas organizações de associações, de união e de divisões. Com certeza, o livro fala que no começo a igreja não queria nem tanto se organizar assim, mas Deus deixou bem claro que isso deveria acontecer. Inclusive tem uns incêndios que aconteceram aí, justamente porque as pessoas não queriam expandir a obra. Mas sempre foi o plano de Deus que a mensagem da volta de Jesus, a mensagem do Advento, se propagasse para todo mundo. E é por isso que a igreja começou a se organizar da maneira como nós vemos hoje. É interessante que o livro também dá um enfoque especial à nossa divisão sul-americana, contando como a mensagem adventista chegou em cada país, no Peru, na Bolívia, no Brasil, como a gente comentou. Então, assim, se o desbravador, se o guia querem entender o porquê que ele carrega essa tocha, o porquê que ele ostenta esse lenço, o porquê que ele é desbravador, muito disso está no livro Nossa Herança. Não tem como a gente caminhar para o futuro sem agora no presente entender o nosso passado. Essa mensagem do Advento que nós recebemos, nós devemos guardá-la para nós mesmos. Devemos pregá-la para que aí sim Jesus volte na nossa geração. Muito obrigado, Lucas. Nós tivemos agora uma resenha muito
boa. E eu espero que você tenha gostado de estar aqui com a gente. Gostei demais. Que bom. Tchau, gente. Até a próxima, hein? Valeu! Fui!